Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Muito frio, né? E vamos aí uma previsão, já que os meteorologistas estão apontando ainda muito frio em agosto, mas daqui um mês e pouquinho, um mês e uma semana, já estaremos quase às portas da primavera. E aí, o ano já vai acabar também 2021 e esperemos que 2022 seja bem diferente, né, do que aconteceu em 2020 e 2021. Nosso programa sempre começa com esse espaço conversando sobre contabilidade. Salésio D'Agostin, prazer em tê-lo novamente nesse espaço que é consagrado aqui já no programa. Parabéns aí, eu sempre te digo isso, né, que o retorno é muito grande e tenho certeza que tu também tem esse retorno, né? Não tenho dúvida, sim. Muito bem. Aqui, por exemplo, a Ana Paula Casagrande, lá de Belo Horizonte, um grande abraço pessoal de Belo Horizonte, tem muitos amigos meus lá, inclusive de infância, que foram morar e fizeram a vida lá em Belo Horizonte. Um grande abraço aí, Ana Paula Casagrande. E ela faz uma seguinte questão para o professor Salésio D'Agostin. Há escritórios que se titulam como contábeis, mas que somente efetuam registros fiscais para apurar tributos. Li que é errado denominar de contábil um escritório que somente efetua estes registros. Qual é a sua opinião sobre o assunto? E ela pergunta um questionamento bem interessante. Um escritório que só realiza registros fiscais pode ser chamado de escritório contábil, professor Salésio? Pois é. E agora? E agora? E agora? Nós perguntamos para o senhor. E agora? Ana, a tua pergunta ela é interessante e nos remete a fazer uma outra reflexão, ok? Veja só, eu sou contador, crio um escritório de contabilidade e o meu escritório de contabilidade, ele cuida de imposto de renda a pessoas físicas, ele cuida das pessoas jurídicas que estão no Simples Nacional, né? Então eu apuro os tributos correspondentes do Simples Nacional e cuido do INPS dos empregados domésticos. E me registro como sendo um escritório de contabilidade. Veja o quê? As três atividades não são atividades contábeis. Aí eu pergunto, o Conselho de Contabilidade pode aceitar um escritório que não desenvolve atividades contábeis ser intitulado de contábil? Então é uma reflexão que eu faço, inclusive eu transmito essa pergunta ao Conselho Federal de Contabilidade. Vocês deixam um escritório ser intitulado de contábil mesmo não desenvolvendo atividade contábil? Mas a pergunta veio para mim. Não é isso? Veio para mim, eu transferi para o Conselho Federal e eu gostaria que o Conselho Federal, inclusive, se manifestasse a respeito disso. Mas, quando se fala em contabilidade, né, nós transmitimos, podemos substituir o termo contabilidade por patrimônio. Quando se diz assim, eu estudo contabilidade, o que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo? Eu estou estudando patrimônio. A situação contábil de uma empresa é o patrimônio da empresa. Ou seja, eu estudo contabilidade, eu estudo o patrimônio. Eu faço contabilidade, eu crio o patrimônio, eu gero patrimônio, eu produzo patrimônio. Então, quando se substitui contábil por patrimônio, não faz nenhuma diferença, porque ambos termos eles se confundem, é exatamente isso. A legislação, quando estabelece o fazer contabilidade, que é criar o corpo da pessoa jurídica, porque você sabe que o contador, ele não só cria o corpo da pessoa jurídica, mas ele estuda o corpo da pessoa jurídica, ele estuda o patrimônio, ele cria o patrimônio e ele examina esse patrimônio, não é isso? Ele cria o patrimônio transformando os atos de gestão em informações patrimoniais ou em informações contábeis. Ele analisa o patrimônio, estuda o patrimônio para que o gestor, né, procure dar o melhor para aquele patrimônio, para que não se coloque em risco o patrimônio, para que ele oriente o gestor em fazer a coisa certa. E ele examina o patrimônio para ver se aquele patrimônio está sendo bem constituído, está obedecendo às normas, enfim.
se faz aquelas auditorias todas e também responde, né, a terceiros alguns questionamentos que envolvem o patrimônio. Ou seja, todo o trabalho que envolve o patrimônio é campo de trabalho do contador. Mas na criação do corpo da pessoa jurídica, na criação do patrimônio, a lei diz o seguinte, né, que são trabalhos de contabilidade, todo aqueles necessários no conjunto da organização contábil. Então, como contabilidade contábil é patrimônio, então nós podemos dizer que todo o trabalho patrimonial ou todo aquele necessário no conjunto da organização patrimonial e o levantamento do respectivo balanço e demonstrações, não é isso? É trabalho contábil. Então, tudo que envolve patrimônio é trabalho contábil. E quando se pensa em trabalho contábil, se está dizendo o seguinte, eu faço o registro contábil, eu faço o registro fiscal. Este registro, ele é contábil? Se esse registro for para constituir o patrimônio da pessoa jurídica, sim, porque é todo aquele necessário no conjunto para organizar o patrimônio. Se eu faço algo e aquele algo é transmitido, é útil ao patrimônio, é contábil. Agora, se eu faço algo e aquele algo é isolado, ele não tem relação com o patrimônio, não é contábil. Porque o contábil é patrimônio. Tudo que se gera para criar o patrimônio, eu tenho que transformar aquela ação numa informação patrimonial para a tomada de decisão. Não sei se você entendeu. Um departamento pessoal é contábil? Sim, quando aquele ato, né, me transfere para o patrimônio para que eu possa fazer a devida informação. Quando eu disse que hoje, pela complexidade, pelas exigências que as autoridades tributárias instituíram, somente não é contábil as pessoas jurídicas que apuram seus tributos pelo Simples Nacional. Porque todas as demais pessoas jurídicas, obrigatoriamente, ela tem que criar o seu patrimônio. Por quê? Porque a Receita Federal instituiu a escrituração contábil fiscal, que, na verdade, não deveria ser escrituração contábil fiscal, deveria ser escrituração fiscal contábil, porque contábil é patrimônio, é escrituração fiscal gerada no patrimônio, ok? Então, por que isso? Porque no momento que eu tenho que transmitir esta informação, eu preciso da escrituração contábil digital para que eu possa fazer a devida informação e com isso validar tudo. Eu não consigo fazer essa transmissão se eu não tiver contabilidade. E todas as pessoas jurídicas precisam da escrituração contábil fiscal. Se não fizer escrituração contábil fiscal, não consegue validar as suas obrigações com a Receita Federal e se não tem a contabilidade ou se não tem o sistema de geração patrimonial, ela não consegue fazer isso, tá bem? Então, aquela pessoa jurídica, aquele escritório contábil que só desenvolve atividade que não foi contábil, que não é patrimonial, não poderia ser chamada de contábil. E o Conselho Federal deveria proibir, porque o fato de eu ser contador, isso não me dá o direito de eu desenvolver algo que não seja contábil, né? E mesmo assim eu digo que é contábil para enganar a sociedade, enganar aquelas pessoas que precisam efetivamente de um trabalho de um contador, de um trabalho contábil efetivo. Muito bem, olha, até gostei bem objetivo e tal, muito bem claro. Professor, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né? Sucesso cada vez mais, sobretudo no Brasil inteiro, né? Eu tenho visto que vem pergunta de Pernambuco, lá do Norte, do Nordeste, Bahia, Rio, enfim, parabéns pelo espaço. Essa é a vantagem da nossa rede social, né? Com certeza, é verdade, da rede social e do nosso canal aqui, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, a lei dos rendimentos decrescentes em economia mostra que, a partir de um certo nível de ganhos, as perdas começam a se pronunciar. Assim é a vida de forma inexorável. Podemos adiar as perdas se nossas ações e atitudes forem sensatas. Por exemplo, se dividirmos os ganhos com o outro, ao invés de usarmos para o nosso próprio desfrute de maneira egoísta. No campo espiritual, dividir é somar.
No material, reter é perder. Pena que poucos de nós se deem conta disso. Se assim não fizermos, ou se assim fizermos, haveremos de contrariar a lei dos rendimentos decrescentes e teremos uma vida saudável e próspera até o fim dela. Pense nisso e tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, eu sou Luísa Goncharoski, gestora de recursos humanos, analista comportamental, orientadora de carreira e desenvolvimento, e eu atuo com foco em recolocação profissional e transição de carreira. Eu também sou idealizadora do método Evolua-se, de desenvolvimento profissional, que tem 4 pilares: o autoconhecimento, protagonismo, planejamento e ação. E é sobre isso que nós falamos em nossos encontros sobre carreira e desenvolvimento. Para iniciar o seu planejamento de carreira, o que você precisa ter em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você precisa ter clareza do que deseja profissionalmente. E também você precisa identificar aonde você quer chegar. Num segundo momento, você precisa entender quais serão as suas responsabilidades e não delegar a ninguém. Somente você pode fazer as escolhas certas para você. Planejar é o terceiro passo, desdobrar o seu objetivo maior de carreira em pequenas e mensuráveis metas. Você precisa também estipular um prazo para suas metas. Curto, médio, longo prazo, promover as ações necessárias e sempre corrigir a rota. Sempre que necessário, você precisa revisitar a sua meta. E eu indico também que você comemore cada pequena conquista, porque é assim, passo a passo, que você vai chegar no seu objetivo maior. Não existe uma receita de bolo, existe sim comprometimento e determinação. Siga evoluindo e o sucesso será uma consequência disso. Até a próxima! Uma satisfação novamente aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento. Estamos recebendo hoje a doutora Daniela Rocha, que é uma médica especialista em ortopedia pediátrica, uma especialização muito forte em 2 centros universitários nos Estados Unidos e que vem hoje contribuir conosco para o esclarecimento de uma questão muito importante dentro desse período de pandemia, que é o aumento dos traumas das crianças, né, os traumas ortopédicos dentro de casa. Doutora Daniela, uma satisfação lhe receber aqui no nosso programa. O que a senhora pode nos dizer, assim, do ponto de vista de importância dessa questão dentro do cuidado das famílias em casa com as suas crianças? Então, obrigada, Marcos, pelo convite. Muito bom estar aqui. A gente notou nesse ano de pandemia uma mudança do comportamento das famílias e de toda a sociedade pelas medidas de lockdown impostas. E isso mudou um pouco a distribuição, né, do mecanismo de fratura nas crianças. Então, assim, a maioria dos traumas ocorreu em casa ou em brincadeiras que as crianças fariam sozinhas, né? E isso alterou bastante. Então, assim, a gente recebia uma proporção muito grande de traumas em casa. Essa foi a grande mudança. E dentro dessa percepção desse volume de traumatismos das crianças em casa, doutora Daniela, a gravidade disso, porque muitas vezes quando a gente pensa num trauma ósseo, né, em criança, a gente pensa como em adulto, né? Fraturas que possam inclusive causar dano em músculo, em vasos sanguíneos, dando realmente quadros mais sérios. Mas na criança isso é comum acontecer ou o quadro tende a ser um pouco mais leve? Como é que a senhora percebe isso? De maneira geral, a fratura na criança, olhando todas as fraturas, né, elas são mais
leves do que nos adultos, porque os traumas de alta energia são mais reservados a adultos ou adolescentes. Nas crianças, então, quando o lockdown foi estabelecido e os traumas foram traumas de baixa energia em casa ou ao redor de casa, nas brincadeiras na rua, as fraturas de alta energia saíram, né, da estatística. Quando a gente fala dessas fraturas de alta energia, doutora Daniela, seria aquelas fraturas decorrentes de acidentes de carro, acidentes violentos, de carro, assim? Ou esportes de maior contato, né? São fraturas de alta, assim, de uma energia maior, com deslocamentos maiores. E isso acabou não acontecendo tanto, de maneira geral, na pandemia. Então, são fraturas assim, que a grande maioria das vezes se consegue tratar de maneira conservadora, mas a avaliação do ortopedista é importante para determinar, porque algumas fraturas, particularmente, ainda assim necessitam tratamento cirúrgico. E dentro dessas fraturas, quando a gente pensa nelas como uma fratura que vai ter um tratamento mais suave, né, não cirúrgico, a gente ouve falar muito naquela questão de fratura em galho verde. O que seria essa fratura em galho verde, doutora Daniela? Numa linguagem mais simples. Desculpa. A estrutura óssea da criança, a composição óssea da criança, né, que é um osso em desenvolvimento, ele tem uma característica mais elástica. Então, num trauma em adulto, onde o osso já é uma estrutura bastante rígida, ele quebra, né? Para dizer assim, ele quebra. Como se fosse um galho seco. Exatamente. Que quebrasse, né? Perfeito. E na criança, muitas vezes, a gente nem vê a linha de fratura, a gente vê a deformidade. O osso, ele deforma, ele entorta, mas ele não quebra. Então, e para quem não tem não tem prática em ler essas radiografias e essas imagens, muitas vezes não percebe a fratura, mas ela está ali. Então, ela tem que ser tratada. A grande maioria das vezes consegue-se fazer um tratamento conservador. Algumas vezes se precisa reduzir, colocar essa fratura no lugar, né? Desentortar o osso. Perfeito. Imobilizar, mas é uma fratura mais tranquila de tratar. E quando a gente fala nessas fraturas nas crianças, elas têm alguma frequência maior de algum osso, de alguma parte do corpo que tenha sido já vista assim dentro dessas estatísticas, que seja mais frequente que a criança machuque? E que tipo de acidentes acontecem em casa que a gente deva ficar mais alerta em relação a essa questão? Tá. O membro superior na criança, ele é sempre o mais acometido, porque, principalmente na criança assim, pequena, porque eles correm muito e caem, e quando a gente cai, a gente tem aquela tendência de colocar a mão, é um reflexo, né? E aí faz uma fratura. A fratura do punho, né, da criança é super comum. É uma fratura que, via de regra, ela tem uma evolução bem tranquila. Depois a gente tem a fratura do cotovelo na criança, e essa a gente tem que ter muito cuidado, porque a indicação cirúrgica no cotovelo ela é mais frequente por todas as questões de alinhamento e controle de movimento e o impacto mecânico, biomecânico que pode ter. Perfeito. E um dado interessante que aconteceu também na pandemia, desses estudos que a gente tem assim, preliminares, é que a fratura de clavícula, ela aumentou, né, a incidência dela comparativa, porque é um trauma que acontece muito mais com a criança correndo e caindo sobre o ombro. Ou, às vezes, cai da cama e do sofá e faz o trauma direto no ombro e acaba fraturando a clavícula. Perfeito. Então, como a criança passou a ter um tempo maior dentro de casa, esses traumas aconteceram mais. Então, alguns centros estão reportando isso, né? Que tem um aumento dessa fratura, que é uma fratura também em criança, na grande maioria das vezes, tranquila, né, de tratar. Alguma medida em especial, doutora Daniela, que a senhora tenha já revisado no sentido de algum cuidado que o paizinho e a mãezinha, né, que estão nos assistindo hoje, os avós que muitas vezes ficam com essas crianças agora nesse período de retomada, né, que os pais voltam ao trabalho externo e as crianças muitas vezes ficam com os avós, né? O que a gente poderia passar para eles de orientação no sentido dessa proteção, das medidas de proteção? Acho que, primeiro, né, é difícil a gente controlar uma criança dentro de casa, né? Eu acho que quem lida com criança sabe, mas algumas coisas, como, por exemplo, a grade de proteção na cama, não deixar uma criança desassistida subir escada e descer a escada sozinha sem ter a grade de proteção.
porque a gente fecha o olho e a criança está em outro lugar, né? Eles são muito rápidos. Eu cuidaria muito, né? Eu sempre oriento, na medida do possível, orientar para atividades mais lúdicas, assim, com brinquedos dentro de casa, na medida do possível. Perfeito. E essas grades de proteção e de escadas, redes de proteção também são importantes. Perfeito. Manter um ambiente realmente seguro, entendendo muitas vezes a questão. Ontem teve uma reportagem importante no canal de TV que mostrava o aumento dos acidentes das crianças com queimaduras, doutora Daniela. Sim. Muito interessante, porque de fato muitas crianças ficando em casa acabam indo para a cozinha, que é um ambiente perigoso por essência, né? Então, as queimaduras aumentando em crianças nesse período. Doutora Daniela, uma outra questão que parece que tem aumentado também é a queixa de jovens, né, de adolescentes, em relação à questão de alguns problemas ortopédicos relacionados ao estudo dessas crianças, né, desses adolescentes, por ficarem horas ali sentadinhos, né, na frente do computador. Como é que a senhora tem visto isso do ponto de vista ortopédico e pediátrico? Então, num dia assim, na rotina da ortopedia pediátrica, não é a queixa mais comum como na ortopedia adulta, que tem bastante, essas queixas de lombalgia ou situações assim de dores na coluna ou dores articulares relacionadas à postura. Com a pandemia, realmente teve um aumento dessas queixas, principalmente nos adolescentes, por ter toda essa mudança relacionada ao ensino, né? Tem que ficar sentado muitas horas em frente ao computador, então se a tela não está numa posição adequada, né, a gente já tem que baixar a cabeça ou se ajeitar a coluna para ficar numa posição que vai assistir ali a aula o tempo inteiro. E não só a parte da postura, eu acho que tem uma outra parte que a gente está negligenciando um pouco, que essas crianças não estão fazendo atividades físicas. Perfeito. Então, o condicionamento muscular, né, o alongamento, né, das tuas articulações, tudo, elas têm um papel muito importante em toda a tua estabilidade, né? Assim como um aparelho locomotor. E se tu negligencias, né, essa parte, não por vontade própria, mas pela situação imposta, isso também contribui, né, para essa sensação de mal-estar ou de dor, né? Mas lembrando sempre que lombalgia em criança sempre tem que ser avaliado, porque justamente não é frequente, a gente acredita que seja por causa da pandemia. Tem um fator importante, mas ela tem sempre que ser avaliada porque existem outras situações de alerta que a gente tem que investigar para ver se não tem nada diferente disso acontecendo. Não assumir que isso seja, é porque ele está na frente do computador o dia inteiro. Perfeito. Entender que essa redução da mobilidade pode contribuir para isso, mas também podem ter outras doenças por trás dessa questão, né, doutora Daniela? Doutora Daniela, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Foi uma satisfação realmente muito grande lhe receber aqui hoje. E gostaríamos também só de alguma posição final, alguma palavra final sobre a questão do retorno às atividades. Como a gente já sabe que essas crianças agora devem estar voltando às aulas, né, e tudo mais, algum alerta especial para a questão do trauma na criança? O retorno da criança pequena à atividade, a gente não consegue fazer nenhum tipo de recomendação, né? A não ser os cuidados que tinham antes da pandemia, né? A gente solicita que a criança não seja submetida a atividades físicas intensas, né, e repetitivas, que seja uma situação lúdica. Perfeito. Mas para o adolescente, quando ele voltar à prática esportiva, é interessante observar o condicionamento muscular dessa criança, porque ele vai voltar de uma situação de muito tempo sem atividade, mas ele está com vontade de voltar, né? Ele ou ela, e eles vão entrar nessa atividade de novo com muita sede. Muita sede ao pote. Então, verdade. Assim, isso pode, né? A gente vai saber disso lá na frente, mas isso pode trazer também um aumento de lesões. Então, alongamento, né? Um retorno gradual aos esportes. Isso são as medidas mais importantes nesse momento. Uma boa orientação especializada, exatamente, né? Tanto sempre, do médico quanto do treinador físico. O treinador físico, exatamente. Foi uma satisfação, doutora Daniela, mais uma vez lhe receber aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento, dentro do nosso quadro de saúde, e nos encontramos no nosso próximo evento aqui.
Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, eu fico muito alegre de receber uma grande amiga, uma profissional competentíssima, que é a Roxane Ponzi. Roxane, muito prazer em tê-la aqui. Como é que está de frio, guria? Olha, eu estou dizendo que, na verdade, quem consegue levantar cedo, né, nesses dias muito frios aí, é porque é um vencedor. Porque, olha, levantar da cama... É um herói. E a sensação térmica aqui é para os fortes. Né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul e toda a região sul não está preparada para esse frio intenso. É né? verdade. Mas calma, daqui a um mês e pouco estaremos em setembro, vem primavera aí e tal... As coisas vão melhorar. Bom, Roxane, naturalmente que na área do trânsito sempre tem novidades, mas tem aí a questão envolvendo as faixas azuis e uma solicitação do vereador Ramiro Rosário. Até gostaria que tu explicasse isso, dessa é a tua posição em relação a isso. Então, Silvio, o vereador Ramiro Rosário ele acabou fazendo um pedido de informações, né, para a EPTC, a fim de saber se efetivamente essas faixas azuis exclusivas para os ônibus, elas estão surtindo o efeito para o qual foram propostas. E o que, aliás, é legítimo, né, do ponto de vista de um vereador, ele fazer esse tipo de questionamento. Claro. Eu gostaria de deixar claro que eu sou a favor de ter uma linha específica, né, uma faixa específica para o transporte coletivo. Entendo que isso melhora a questão da mobilidade. Muito embora, né, e a gente já teve alguns debates nesse sentido, a faixa azul, do jeito que está e que foi proposta, ela desacompanhada de outros aspectos, como, por exemplo, segurança do transporte público, a melhoria, né, no geral dos ônibus. A gente sabe essa questão do ar-condicionado, né, no verão. Não sei se todos os ônibus hoje já estão disponibilizando. Ou seja, tem que fazer alguma coisa para que o cidadão que está utilizando o transporte individual, seja o seu carro, seja o Uber, que ele venha aderir ao transporte público. Não só porque ele é mais rápido, porque ele está andando numa faixa exclusiva, mas também porque ele é uma alternativa, seja mais econômica, seja mais confortável. Né? Ou seja, se eu estou dentro de um carro espremido em outras faixas, né, congestionado, não é só isso que vai me desmotivar a estar naquele lugar mais individual, mais confortável e aderir a esse transporte coletivo. Então, por todas essas razões, acho legítimo o questionamento dele, com toda certeza, mas mais do que isso, né, ele faz o administrador público pensar, Silvio, e até eu acho que talvez até correr atrás para implementar esses outros aspectos do transporte público que são necessários para que os demais usuários façam uso, então, daquilo que tira, né, aquele monte de carros da rua. Eu coloco, sei lá, 5, 6, 10, 20 carros dentro de um transporte coletivo. E isso melhora a mobilidade no geral. Nós tivemos uma discussão até sobre a questão da forma como foi implantada a faixa azul em Porto Alegre, que aí, do ponto de vista legal, nós não podemos esquecer que não existe no Código de Trânsito uma faixa azul como um elemento de sinalização de trânsito. Essa faixa deveria ser essa faixa deveria ser branca, né? Ou seja, o fato de ser azul, ela descaracteriza a sinalização e abre a brecha para aqueles que foram autuados recorrerem por conta de uma falha de sinalização. Vou dar um exemplo bem fácil de compreender. É como se, por exemplo, nós tivéssemos... a Roxane saiu com o seu carro, quer estacionar. Aí eu tenho uma placa que diz que é permitido e uma placa logo atrás que é proibido. O que acontece? Quando eu tenho uma falha na sinalização, a legislação ela deve ser interpretada a favor do usuário e essa punição não deve ser aplicada. Por quê? Porque se eu tenho dúvida a respeito do que eu posso e do que eu não posso, né, se eu cometer um ilícito, eu não posso ser multada por conta disso. Então, quando a gente comentou sobre essa questão das faixas azuis, primeiro, faixa azul não existe no Código. Segundo, que ela hoje está implementada, né, Silvio, se a gente prestar atenção, quando anda em Porto Alegre, existem duas linhas, né, uma ao lado da outra, uma azul contínua e uma, na grande maioria das vezes, que ela é pontilhada. E aí, vamos pensar quando a gente está na estrada, né? Como é que a gente faz quando tem uma linha pontilhada e uma linha contínua? Qual é a ordem de cada uma dessas linhas? Elas se confundem, elas são contraditórias. A contínua me impede de eu trocar de faixa e a pontilhada permite. E aí o cidadão ele faz o quê? Ele pode entrar? Ele não pode entrar?
Ou seja, tem muitas questões envolvendo sinalização que podem sim vir a ser corrigidas, né, pelo órgão que implantou a sinalização, mas que hoje faz com que a gente venha discutir de novo essa questão das faixas exclusivas para o ônibus. E é bom que se discuta isso, né? Porque todo esse debate aí que se levanta é exatamente para aperfeiçoar o sistema, né? Aperfeiçoar o sistema que é bom para todos nós, né? Eu sou do tempo que Porto Alegre tinha ônibus, tinha trólebus, tinha bonde, e a gente não usava o veículo, né? Mas lá na década de 60 e 72 acabaram os ônibus, aliás, os bondes, enfim. As coisas evoluíram ou involuíram. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Por esses esclarecimentos. Muito obrigada, Silvio. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estou recebendo aqui a Rosenara Chagas, que é contadora da Russell Bedford, nossa cliente aqui, uma grande empresa nessa área de auditoria e tal, consagrada nacional e mundialmente. Rosenara, muito prazer em tê-la aqui. Está com muito frio, Rosenara. Estamos gravando aqui nessa quinta-feira, que está 2 graus, né? Um dia bastante frio. É daqui do Rio Grande do Sul, da Gaúcha? Sim, sou do interior. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, que maravilha. Eu sou lá de Uruguai, nós somos mais ou menos próximos, né? E, bom, São Luís Gonzaga também é frio, né? Muito. Aquela região é muito fria, né? Uma região descampada também, Uruguai, né? Exatamente. Assim. Bom, Rosenara, tu é da área de contabilidade lá da Russell. Isso. Eu trabalhei já na contabilidade dentro da empresa, porém, no momento eu fui deslocada para trabalhar dentro da área de expansão, onde lá a gente controla o custo do serviço nosso que está saindo. Então, eles sentiram a necessidade de ter alguém responsável por essa informação mais consolidada dentro da empresa. E, na verdade, essa questão de custos que tu fala, né, eu como economista, né, a gente sabe muito bem que uma empresa, ela para ser saudável, ela tem que ter uma organização bem feita, tem que ter ordem, mas, sobretudo, tem que ter a mensuração da sua própria grandeza. E dentro disso está a questão da medição de custos, né? Por exemplo, a Russell Bedford, ela trabalha com serviços, ela presta serviços, e ela, evidentemente, tem que mensurar exatamente o custo hora desse serviço que ela oferece para o cliente. E, a partir daí, o trabalho se desenvolve bem, não é isso? Perfeito. O que a gente preza, principalmente? É claro, como toda empresa preza lucro, mas o nosso capital humano também a gente valoriza muito. Então, a partir disso, temos que mensurar o tempo de treinamento, Sim. o tempo de descanso, a própria ociosidade, o ócio criativo, como existe hoje um novo termo, ele é bastante importante para que a gente tenha novas ideias e a empresa está sempre em construção, sempre se desenvolvendo para trazer, ofertar melhores trabalhos para a empresa, para as empresas de auditoria. Perfeito. E como é que vocês fazem essa medição? Como é que vocês oferecem o serviço para o cliente de vocês diante dessa realidade interna da empresa? Nós, hoje, oferecemos uma empresa de auditoria. Sim. Então, ela presta serviço de auditoria e como que a gente tem que medir esse nosso preço hora com base para que a gente se mantenha competitivo no mercado. Então, a concorrência ela é grande. É um mercado competitivo, Exato. É verdade. Então, a gente não pode perder mercado, tampouco deixar de ofertar um trabalho com qualidade para diminuir custo. Rosenara, me parece o seguinte, o pessoal que tem vindo aqui da Russell Bedford tem mais ou menos passado, e eu tenho essa sensação de que vocês, em 2020, e também agora em 2021, quer dizer, no período da pandemia, vocês ganharam o mercado. Sim, exatamente. E eu acredito que até pela nossa... nós ganhamos a certificação nesse período do GPTW. Sim. A empresa preza muito em valorar o profissional dentro da empresa. A gente está sempre em constante desafio dentro dela. Então, ao momento que as pessoas crescem, a empresa cresce junto. Então, é a mentalidade de sócio dentro da empresa. É isso que a gente prega lá dentro. Eu vejo assim de parte de vocês, pelo menos eu digo assim, tudo é a sensação que tu tens do compromisso, né? Porque é importante o trabalhador, assim como o empresário, que é empresário, eu sou empresário, a gente tem que ter o compromisso com aquilo que tu abraça. Quer dizer, o trabalhador, o funcionário de vocês, o colaborador de vocês, o recurso humano de vocês, me parece assim muito bem alinhado com os objetivos da empresa. Isso significa compromisso. E o compromisso é fundamental para que as metas sejam alcançadas. Perfeito, exatamente. É muito importante essa questão. A gente tem abertura com eles e vice-versa, né? Então, é bacana trabalhar dentro da Russell por esse motivo.
E como é que vocês desenvolvem digamos assim, vocês estão fazendo assim, a percussão de novos clientes? Como é que se dá isso aí do ponto de vista de custo-serviço? Porque a concorrência é grande, né? Exato. Nós temos duas áreas dentro do setor de expansão, que é o privado e o público. Então, a gente tem também, é bem grande a parte do público. Público e privado. Vocês trabalham com as duas correntes, não é isso? Isso é importante. O mercado é composto disso também, né? Exato. Então, como a gente tem essas duas áreas de expansão, elas trabalham trazendo dois tipos de nicho de clientes diferentes. Perfeito. E trabalhamos com cada um São perfis diferentes, né? da sua forma, exatamente. Bom, alguma coisa mais que tu queira, Rosenara, enfatizar nessa questão toda? Porque o empresário, quem está nos ouvindo aí, por exemplo, o empresário que vai, digamos assim, demandar o serviço da Russell, ele vai saber muito bem exatamente aquilo que é a necessidade dele, aquilo que a empresa vai apresentar para atender essa necessidade dele diante de uma situação de custos já medidos. Quer dizer, tu está sabendo que tu vai gastar isso, mas tu vai ter um retorno daquilo. Exato. Para medir o custo hoje, a gente tem que verificar o tempo que a gente vai entregar aquele trabalho para o cliente. Tempo hora, né? Mudou bastante, antes era bastante presencial, agora ficou mais remoto, então variou bastante a questão de como que a gente vai, na hora de medir um orçamento, quanto que a gente vai cobrar por conta disso. A forma de fazer mudou, mas o conteúdo permanece. Exatamente, exatamente. Como manter a qualidade da nossa entrega e com um novo formato que agora é home office. Perfeitamente. Olha aqui, ó, eu quero anunciar para vocês que a Rosenara me passou um livro, Auditoria, Aspectos Controversos da Emissão do Relatório dos Auditores Independentes. Isso aqui é importante porque a auditoria é a coisa fundamental para as empresas. As empresas hoje saudáveis são aquelas empresas que têm uma saúde financeira, uma saúde contábil, uma saúde administrativa, de recursos humanos bem idealizados e bem compostos, e essas empresas é que progridem. E nesse caso aqui, a Russell está colocando no mercado esse livro, que é importante para você, empresário, para você que é auditor, contador, enfim, para ter esse acesso a este livro, né? Porque a partir dele você vai se qualificar melhor. E esse é um beabá da Russell também, né? É um beabá da Russell, aqui do trabalho da Russell, né? Exato. É o nosso menino de ouro, ele iniciou, já tem novos livros aí em construção. Em breve nós vamos divulgar mais livros. Isso é muito bom, porque na verdade isso aí consolida, né, o trabalho que ele vem fazendo e abre para o mercado assim, esses aspectos interessantes que fazem uma empresa ter sucesso como é a Russell Bedford. Rosenara, mais alguma coisa que queiras acrescentar sobre essas questões aí? Eu acho duas coisas importantes, Sim. Silvio. Vamos lá. Uma delas é não deixar para conhecer os números da empresa em momento de crise. Eu acho que isso é muito importante. Conhecer os números em momentos em que a gente consegue mensurar e fazer o que pode melhorar para reduzir. Quando a coisa vai bem, né, também, né? Quando a coisa vai bem. Não é só quando a coisa está indo para o brejo, né? Exato. Então, eu acho que é importante fazer essa mensuração e como a gente oferta serviço e o serviço sai do nosso capital humano, é importante, eu acho, trabalhar o físico e a mente. Eu acho que se as duas coisas estiverem em equilíbrio, nesse equilíbrio mental, a gente consegue entregar melhor, fazer melhores entregas e ter uma performance muito maior para nosso trabalho. Parabéns, Rosemara. Muito pouca gente fala sobre isso aí. É importante que tu colocasse esse equilíbrio, né, entre o físico e o mental. Nós sabemos, assim, tem vários livros sobre isso, o poder da mente. A mente ali que está a semente de tudo, ali nasce tudo, mas é preciso ter o equilíbrio do físico e do mental. Parabéns que vocês tenham esta visão. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Muito bem. Um rápido intervalo. Já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento, do meu amigo Silvio Lopes. Silvio, hoje quero falar para ti, né, nós estamos iniciando o mês de agosto, né, ou seja, é um marco para esse ano de 2021, um ano que iniciou difícil, né, e começa agora a melhorar a nossa economia. Quero te dar a notícia que, final de julho, nós comemoramos 30 escritórios aliançados à PS Capital, aqui no nosso país, né? Então a PS Capital, ela sai de uma região da Grande Porto Alegre, lá de Cachoeirinha, que tu tanto cita aqui, né, no teu programa, e começa então a falar o português de todas as regiões. Isso para nós é um marco, é uma grande vitória, a equipe está muito feliz. Hoje nós somos mais de 100 pessoas engajadas no projeto de recuperação tributária e de desenvolvimento e planejamento tributário. Muito obrigado. Eu vejo um final do ano maravilhoso, eu começo a ver a economia se abrindo e agora vem a questão do empreendedorismo, inovação e tudo aquilo que a gente sempre comenta que a pandemia trouxe para nós, do lado bom, do ruim. Muito obrigado a todos, um excelente mês de agosto e uma ótima semana. Muito bem, aqui nós estamos, no final do programa, recebendo aqui a visita do Marcos Vinícius. Nós vamos conversar com ele sobre uma coisa importantíssima aqui para a cidade, que é a questão de um lugar, de um local para eventos. Os eventos começam agora, o prefeito Melo, graças a Deus, temos um prefeito que Porto Alegre merecia, está reduzindo a alíquota do Imposto sobre Serviços dos eventos, exatamente para estimular esse segmento. E o Marcos Vinícius, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele, mas antes eu quero dar um registro aqui do escritório Michel Soares e Advogados, que é nosso parceiro aqui no programa. Lá são profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação no mercado. Fica ali no Centro Histórico de Porto Alegre, oferecendo uma ferramenta moderna e ágil para toda a sua clientela. Atendimento online, claro, nessa época, né? Se você tem alguma dúvida nesta área do direito, ligue lá para o 5199-314-1544. Os advogados da Michel Soares, advogados associados, estarão aí aptos para responder e solucionar o seu problema. A questão do impossível não existe lá para o Michel Soares e advogados associados. Nesta área, eles resolvem tudo, inclusive fazem milagres, né, Michel? Bom, Marcos Vinícius, obrigado pela tua presença aqui, cara. Estava com saudade do amigo. Bom dia, Silvio. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar por aqui. Eu quero revelar uma coisa aqui. O Marcos Vinícius é filho da minha aia, a Vera Lúcia, que foi aia no meu casamento em 1975. Um guri maravilhoso, é bem criado e tal. E, sobretudo, hoje, a Vera Lúcia com o Nonô, que tem esse sítio do Nonô ali na Estrada Costa Gama 3880, é um lugar maravilhoso, 7 hectares, lá tem tudo, o Marcos vai falar sobre isso aí, mas é um local aprazível. Eu acho que Porto Alegre tem que valorizar esses espaços, sobretudo nesta área meio que rural ali, é uma área rural da cidade, e tem coisas que muitas vezes as pessoas vão buscar em fazenda lá no interior do estado, tem que viajar 300, 400 quilômetros, temos aqui na área rural de Porto Alegre. Marcos Vinícius, está reativando o sítio, esse espaço maravilhoso para eventos. Fala um pouquinho dessa história do sítio do Nonô, que não é de agora, né? Não, o sítio do Nonô ele não é de agora, ele já tem mais de 36 anos em Porto Alegre, é um sítio que tem toda essa história dentro da família e agora a gente está abrindo espaço para que o público possa conhecer o nosso paraíso, né? É uma história muito rica, a gente tem um espaço que a gente chama de santuário, porque a gente tem muitas árvores nativas, exóticas, animais rurais, e como tu disses muito bem, são 7 hectares de muita natureza. Então a ideia é trazer para Porto Alegre o primeiro empreendimento onde a gente consegue ter um sítio rural, mas ao mesmo tempo onde as pessoas possam aproveitar um day use, onde elas podem fazer um piquenique, onde elas podem aproveitar um fogo de chão, uma comida de qualidade feita pelo próprio Nonô, que ele ainda está aí tocando o projeto com a gente. Então a nossa ideia é trazer o Domingo no Sítio. O Domingo no Sítio é um projeto que começa das 10 da manhã às 19 horas, onde a gente recebe o público em geral para que a pessoa possa aproveitar o dia. Então, é uma opção nova de lazer dentro de Porto Alegre. E, claro, como tu disse sobre eventos, durante sextas e sábados, a gente também ainda consegue locar o espaço. Então, a gente fez uma reforma geral para poder receber o público e aí sim conseguir trazer uma opção nova para Porto Alegre, né, Silvio? Marcos Vinícius, ou conhecido como Vico na família, Vico, me diz uma coisa, naturalmente que
esse pós-pandemia, podemos falar assim, né? Pós-pandemia está passando isso, graças a Deus, de certa maneira vai valorizar muito essa questão desses espaços, porque as pessoas perceberam agora, com a pandemia, é interessante isso, é uma coisa meio contraditória, né? As pessoas ficaram mais recolhidas em casa, mas perceberam a importância do evento na família, no evento entre os amigos, quer dizer, de curtir a vida nisso aí. E o sítio do Nonô traz exatamente, eu sou de Uruguaiana, então lá nós tínhamos aquelas fazendas maravilhosas, então ele traz esse charme da fazenda, o cavalo, traz o animal, traz as árvores, quer dizer, todo esse convívio rural agora para Porto Alegre. Então, isso é uma coisa, olha, sinceramente, eu acho que é um grande evento, é um grande projeto que vai se notabilizar em Porto Alegre. Esperamos que seja, de fato, um sucesso. A gente está trabalhando muito para isso, para trazer essa opção nova. A gente sabe que as pessoas, hoje em dia, logo agora, passado 1 ano e meio de pandemia, e a gente deve ter ainda mais uns 3, 4 meses até que todos estejamos vacinados com a segunda dose, as pessoas enlouqueceram literalmente dentro dos seus apartamentos, né? A gente teve muitos casos de estresse elevado e a gente trouxe essa opção, a gente tem um espaço muito grande, a gente consegue respeitar todas as normas hoje da pandemia, a gente consegue ter o distanciamento e trazer uma área de verde, uma área de natureza, onde a gente pode desestressar e acalmar a mente, né? Tem muita fruta lá também, né? Eu sei que quando eu ia lá, eu trazia um saco de vagabota, de laranja e tal. Até além disso, tem frutas para temos um pomar completo com frutas nativas e exóticas. Tem campo de futebol também, tem campo de campo esporte, de né? futebol, alugamos nosso espaço de segundas às quintas-feiras, das 19h30 às 11 horas. A gente aluga o espaço também para que o pessoal possa ir lá e jogar bater uma bola, é futebol 5 gramado. Então, nós temos uma estrutura bem ampla, assim, né? Tanto para fazer um evento particular, para fazer um aniversário, para fazer uma formatura. É um espaço onde já houveram vários casamentos e agora a gente traz aí esse projeto com uma reforma no espaço para que a gente possa atender o público que está aí com a gente. Tem imagens disso aí, né? Temos várias vamos passar imagens. Umas imagens. Estamos passando umas imagens que o Lucas está providenciando, umas imagens do sítio do Nonô, mas eu quero só dizer o seguinte, o Nonô, além de grande cozinheiro, eu sei porque eu provo a comida do Nonô há mais ou menos essa idade, 20 anos, 20 e poucos anos. Além disso, ele é um grande sommelier, né? O camarada entende de vinhos também, né? Claro. O Nonô, ele se formou na vida, né? Ele tem já 74 anos, ele já correu muito o mundo. É um guri ainda, assim, um guri, né? E aí que está o negócio, quer dizer, o Nonô é um camarada que nunca deixou de trabalhar, como eu tenho 70. Nós somos mais ou menos contemporâneos. E o Nonô é um cara que gosta do que faz, isso que é importante, né? Quando ele prepara uma comida, pode ficar tranquilo, ali está todo o coração dele. E não só isso, né? Ele é o responsável pela nossa cozinha. A gente tem um projeto de Cucina do Nonô, que faz parte do projeto do Sítio do Nonô, que é liderado pelo próprio Nonô, que nós fazemos a feijoada e o fogo de chão. A tua mãe está ali, se ombreando com ele. A Vera Lúcia, sempre faz todo... Ela está por trás, né? Ela está ali por trás dando suporte, porque sem mulheres a gente não vive essa vida, né? Hoje vocês viram que no programa só desfilam mulheres, né? Então, realmente isso é coisa importantíssima. Então, eu acho fundamental, assim, que essa questão do evento, os eventos são importantes por duas razões principais. Eles nos aproximam das pessoas, né? Nos aproximam da família, dos amigos, e sempre tem aquela questão do conhecimento, que a gente vai adquirindo novos conhecimentos. Tem muitas pessoas que fazem eventos assim, empresariais. Isso, os empresários podem fazer isso aí também lá no Sítio do Nonô. Marcar um evento empresarial, passar o dia, uma sexta e sábado, né? Sexta e sábado para eventos. Sexta e sábado. Fazer isso aí em um lugar maravilhoso, aprazível, realmente com companheirismo. Eu acho que tem tudo de bom. Muito obrigado. Só salientando também que estamos abertos de segunda a quinta-feiras para grupos de a partir de 10 pessoas ou grupos menores que aceitem o nosso pacote de piquenique. Então, a gente está aberto todos os dias para o público em geral de Porto Alegre. Bom, e nesse momento em que as pessoas, normalmente elas não vão para o restaurante, elas querem delivery, querem usar o delivery. Vocês estão funcionando com delivery também, né? Nós funcionamos com deliveries aos sábados com o projeto de Cucina do Nonô, onde nós servimos a feijoada do Nonô e agora nesse friozinho que a gente está passando, também temos o mocotó. Então, nós atendemos delivery. Pode procurar lá no Instagram Cucina do Nonô, que a gente atende por ali. Fico, e outra coisa é a seguinte, nós sabemos que tem casamento, tem noivado, tem desquite, tem divórcio, tem todo... São eventos, né? O cara pode, 15 anos, né? Pode fazer um evento. Inclusive, não é só isso, quer dizer, não é só essas festividades normais, mas, de repente, o cara quer reunir os amigos, né?
uma grupo de amigos, uma empresa e tal, igual tem um grupo de amigos da área de recursos humanos, da área contábil, ela diz aquilo, o cara quer fazer um evento, faz o contato lá com o Nonô, e eu acho importante isso, né, que dentro de Porto Alegre, na área rural de Porto Alegre, digamos assim, aquela área ali é rural, né? Aqui nós estamos gravando aqui no Hipódromo Cristal, há 40 anos atrás, isso aqui era meio que rural em Porto Alegre também, então as coisas evoluem dessa maneira. Mas dá alguns detalhes assim mais, como é que faz o contato lá com vocês, como é que se fecha aí um esquema de aproveitamento lá do sítio do Nonô? Claro, nós temos 3 formas de contato. O primeiro contato é através do site, é sitiodonono.com.br. Então, por lá a gente tem nossos contatos, pode acessar por ali. A gente também tem através do WhatsApp, que é 982224174. E a gente também tem o próprio Instagram, que é a terceira forma de contato. Então, qualquer das formas a gente vai estar atendendo, vai estar super disposto. Nós temos espaço para mais de 100 pessoas. Dentro desse projeto Day Use devemos receber, inclusive, mais pessoas, porque nós usamos todos os 7 hectares para o pessoal fazer um piquenique, ficar atirado no chão, com lounges específicos. Então, a gente está super aberto. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma coisa familiar também, né? Isso é importante, né? Porque o laço da família, a família assumiu esse projeto e, naturalmente, quando a família assume um projeto, ela se une muito e ela faz o melhor, né? Isso é importante aqui. Nós viemos aqui em Porto Alegre, tem vários restaurantes, na área dos restaurantes portugueses, por exemplo, que eu conheço bem, eles nascem e se desenvolvem e prosperam através desta unidade familiar, que é o caso do Nonô. Lá é a família unida nesse projeto. Lá nós temos o projeto, é a família do Nonô, desde fazendo a cozinha até fazendo a música. Não comentei aqui ainda, mas dentro do projeto de Domingo do Sítio, nós temos um palco onde a família do Nonô, que somos eu, meu irmão, a Vera, a Lúcia também, minha mãe, nós cantamos no palco e fazemos um som ali para o pessoal, um som de calma, de amor e de paz aí, tranquilidade, para o pessoal poder curtir um pouquinho. A Vera Lúcia começou na igreja a cantar, não é isso? Começou na igreja, ela foi coralista durante muito tempo e hoje ela está aqui só com a gente por hobby. Nós somos músicos amadores, mas a gente se diverte, né? Muita diversão, isso que é importante, né? O laço familiar, o ambiente familiar, nós precisamos cada vez mais disso, né? Nós sabemos que estamos num tempo aí que há um projeto ideológico para desconstituir a família. Então nós temos que, esses espaços, eu sempre tenho usado isso, para fazer com que haja um reforço exatamente dos laços familiares. Nós não podemos deixar destruir a família como querem esse pessoal da esquerda, essa loucura todas aí. Então esse tipo de evento, esse tipo de empreendimento, também é um mote para isso, para nós sustentar e consolidar esses valores familiares. A questão da família do Nonô lá com esse sítio também promove isso. É importante que, de repente, uma família quer fazer, fim de semana, sexta ou sábado, que fim de semana, no domingo fica especial só para o Day Use, né? Day Use, mas com a família. Temos muita procura já de famílias que querem se reunir depois de passada aí essa pandemia. Muita procura já para os mesmos dias dos pais, que vai ser no dia 15 de agosto. Exatamente. Então, já temos várias famílias procurando para participar com a gente. E só para trazer um tema que tu comentaste, sim, nós fazemos parte dos caminhos rurais. Então, os caminhos rurais, eles começam ali em Belém Velho, onde já nós estamos. Então, sim, nós somos oficialmente, estamos dentro dos caminhos rurais de Porto Alegre. E sim, estamos esperando toda a família para curtir um dia com a gente. Vico, muito obrigado. Um grande abraço ao Nonô, para a Vera Lúcia. Vou visitá-los brevemente. Eu estou me recolhendo, sabe como é que é a coisa, né? Essa época do ano o cara tem que... E mais o frio que está fazendo essa semana aqui. Parabéns aí ao Nonô, a Vera Lúcia, a vocês, os filhos e netos, a família toda que está lá. Eu tenho a certeza que esse vai ser um empreendimento de grande sucesso. E conta conosco lá. Um grande abraço. Muito obrigado. Só energias boas para nós. Muito bem. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Está chegando daqui a pouco agosto, aí em setembro vem primavera, maravilhoso. Vamos aguardar que isso aconteça. Uma boa semana. Um novo encontro a semana que vem. Até lá.